quero chamar aqui Lara. Vem cá, filha, em nome de Jesus Cristo. A apóstola fica aqui. As pastoras ficam aqui, a pastora Tainá também, para nós dar uma força aqui para ela. Em nome de Jesus Cristo. Venha mais para cá. Fica aqui na beira do altar, em nome de Jesus. Lara, a graça do Senhor Jesus, filha. Graça do Senhor Jesus, igreja. Volta, né, forte? Hoje eu vou contar para vocês o que o inimigo ele fez na minha vida. Aumenta só um pouquinho, filho. Melhora o microfone para que todo mundo escute. Isso. Mas com a misericórdia do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui testemunhando para vocês. Lara, deixa eu te perguntar, para que a gente tenha uma noção. Você foi criada num lar evangélico. Fui criada em um lar evangélico, só que eu só conhecia Jesus de ouvir as pessoas falar. Eu nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Ele. E eu fui crescendo e fui tomando gosto por as coisas do mundo, assim como a maioria dos jovens que estão aí no mundão. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a gostar e a frequentar centros de macumba, terreiros de macumba. Você começou a frequentar os centros de macumba. Isso. Os terreiros de macumba. Os terreiros de macumba. E você começou a participar de um mundo que você não conhecia. De um mundo que eu não conhecia. E eu achava Sim. que por lá também falar o nome de Deus, Deus também estava lá, porque o diabo ele engana e ele é mentiroso. E eu frequentava esses locais até que eu fui em um local e a pessoa falou, olha, tem 3 entidades que ela quer trabalhar com você. 3 entidades que queriam trabalhar com você. Que queria trabalhar comigo. Nessa época você já estava casada. Já estava casada. E eu comecei a frequentar escondido, esses locais escondidos de toda a minha família. Olha o filhinho dela aqui. E eu ia, e essa pessoa falou assim, essa mãe de santo falou, olha, essas 3 entidades querem trabalhar com você e você precisa desenvolver isso. Foi na época que o meu casamento era maravilhoso. Eu tinha uma família linda e virou totalmente do avesso. Eu comecei a jogar baralho cigano para as pessoas e comecei a fazer também, que na época eu chamava de adoçamento, mas não, é amarração amorosa. E tudo aquilo que eu fazia para as pessoas, as pessoas chegavam até mim, Lara, tu pode fazer? Eu falava, eu faço para você, só que a retaliação do inimigo vinha toda para cima de mim. Eu não estava vendo o inimigo destruir a minha vida. Lara, só para as pessoas que estão aqui agora entender, preste atenção, porque para você não cair no laço que ela caiu, amém, gente? Toda atenção agora é pouca. Ela diz assim, ó, que as pessoas pediam para ela fazer e ela foi enganada achando que era a obra era um adoçamento. Mas não era, era o quê? Na verdade, uma amarração. Lara, como é que esse negócio que fazia, que essa questão do adoçamento, você usava o quê? Eu falava os ingredientes que precisava comprar, a pessoa comprava. E qual eram os ingredientes? Maçã, mel, canela. Eu escrevia o nome da pessoa, data de nascimento e velas. E quando eu fazia aquilo ali, eu deixava guardado no escuro por 7 dias e eu enterrava ao lado da minha casa. Forte, escute isso. Ela deixava essa obra de macumbaria lá apodrecendo, ou seja, consagrando as entidades, né, Lara? Por 7, quantos dias? 7? Aí quantas pessoas que se diz, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu faço isso, não sei o quê. Não aguenta nenhum culto, só aguenta um culto, só aguenta vir no culto às vezes do domingo, não aguenta vir no culto da quarta, não aguenta vir, eu estou quebrado, eu estou arrebentado, eu estou destruído, eu estou não sei o quê. E o demônio faz com que a pessoa fique 7 dias esperando aquela obra ser o quê? Consagrada. Para quê? Para destruir quem, Lara? Para destruir o casamento. Para destruir casamentos. A maioria das pessoas que procuravam eram amantes e queriam destruir casamentos. E acontecia. Lara, quem eram as entidades que você se via antes? Iemanjá, Maria Padilha das Almas e Zé Pilintra. Pegou a unção? Iemanjá, que é tida como Iansã, a Pombagira, Maria Padilha das Almas e o Zé Pilintra. Quem está entendendo? Isso aqui é uma denúncia espiritual.
você entender com quem você está lutando. Para quando você chegar o dia do culto, da campanha, Satanás começar a botar você para brigar com a sua esposa, e você, sabe, cair nessa armadilha, você saber quem é que está te usando naquele momento. Você que está me assistindo aqui agora, você tem que entender isso. Com quem você está lutando? Porque você acha que você está lutando contra aquela vizinha que não gosta de você, contra aquele irmão que não gosta de você, contra aquela igreja, contra não sei o quê. É entidades, é demônio, é espíritos que você está lutando contra. Forte, né, forte? Aí, filha, você fazia os trabalhos. A pessoa fala assim: ô Lara, olha só o que Satanás faz. Ela era criada no lar evangélico, eu conheço a família dela. E isso aqui, filho, é porque ela disse: apóstolo, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero servir a Deus. Eu quero recuperar o tempo que eu servi aos demônios, às entidades. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Só tem libertação, só tem cura quando a gente confessa. Então ela era de um lar evangélico, o pai serve a Deus, a mãe serve a Deus, um casamento abençoado. Só que ela começou a receber um bombardeio. É o que acontece com você, um bombardeio, dizendo: vem conhecer o que você não conhece, vem viver o que você não está vivendo, vem para você sentir coisas novas. A gente chama para você fazer isso aqui, na presença de Deus. Aí ela caiu. Aí veio as amizades, né, Lara? A minha casa começou a se encher de pessoas. E essas pessoas eram 24 horas me chamando para a rua. Bora para a rua, irmãos. O inimigo, ele trabalhou tanto na minha vida que eu não conseguia ficar dentro da minha casa. Eu trabalhava a semana toda. E quando eu chegava à noite, morta de cansada, eu não conseguia ficar em casa. Eu tinha que ir para a rua, eu tinha que beber. E eu bebia, eu fumava, e eu só vivia no meio da rua. Era uma vontade que se eu não saísse, eu passava mal. Aí foi aonde meu casamento começou a ir por água abaixo. Quando eu me separei do meu esposo, eu falei assim: não, agora eu vou mesmo para esse terreiro, porque eu quero. Irmãos, eu comecei a ir em vários terreiros. Todo dia eu ia receber a oração na casa de rezador. Todo dia eles me falavam uma coisa: você tem que se aprofundar, porque eles querem trabalhar com você. E eu acendia vela, eu fazia tudo isso de errado. Até que um dia, a entidade chegou e falou assim: hoje, meia-noite, você vai escrever seu nome aqui nesse papel, que hoje, meia-noite, eu e mais 3, nós vamos na sua casa, e você vista uma roupa leve, porque você precisa de uma limpeza espiritual. A gente vai fazer essa limpeza em você. E eu falei: tudo bem. Ele falou: durma tranquila, se você acordar com o corpo doendo no outro dia, não se importe. Mas a gente vai precisar fazer essa limpeza. Durma com uma roupa branca e acenda uma vela e pode dormir. Irmãos, quando eu acordei parecendo que eu levava uma surra. Eu não tinha forças para trabalhar, eu não tinha forças para nada. Mas eu continuava cega, porque meu casamento desmoronou, minha filha adoeceu, eu adoeci, mas para mim estava tudo normal, porque eu só queria saber de farra, de festa, de curtição e dessas coisas erradas. Aí eu continuei, eu fazia oferenda no mar. Foi até o apóstolo, ele revelou, não me lembrava. Eu fiz uma viagem, eu fiz uma oferenda às 3 horas da manhã no mar. E eu não me lembrava, o apóstolo foi e revelou aqui. Deus mostrou de quarta-feira. E eu não lembrava. E eu fazia, irmãos, tudo isso porque eu achava que eu estava indo pelo certo. Mas não, o inimigo, ele estava destruindo a minha vida espiritual, a minha vida física. Estava destruindo, eu estava acabando com o meu nome. Foi aí que eu cheguei a um ponto que eu comecei a dar meu nome. Em toda casa de macumbaria que eu ia, eu dava meu nome, porque eu queria mais e mais e mais. E todo lugar que eu ia, eles falavam: não, você bota seu nome, sua data de nascimento, o que você quiser. E eu pagava por aquilo. Eu pagava caro, porque eu queria mais e mais desenvolver. Só que teve uma época, há um tempo atrás, antes de eu vir aqui para a igreja, que eu adoeci. O médico falou: esse nódulo na sua mama tem 90% de chance de ser câncer.
E eu, irmãos, comecei a ir mais ainda para a casa de curador. Eu comecei a tomar banhos, eu bebia coisa oferecida, comia coisa oferecida, eu fazia tudo isso. Só que eu não estava vendo resultado nenhum. Foi quando eu me deparei sozinha, porque o inimigo me fez virar as costas para toda a minha família. Eu saí da minha casa, aluguei um local, porque na minha cabeça era assim: eu não devo satisfação a ninguém, então eu vou viver a minha vida do jeito que Deus criou batata. Era assim que eu falava. E eu não estava nem aí para a opinião de ninguém. Foi aí que os meus pais se chatearam comigo. Eu perdi o apoio total da minha família, que o apóstolo conhece, que é uma família muito que chega junto mesmo na hora que precisa. É uma família abençoada. E eu simplesmente virei as costas para todo mundo. E a todo tempo vinha pessoas de Deus falando para mim: Lara, Deus tem propósito na tua vida, mas o diabo, ele está tentando te matar. Mas eu não acreditava. Eu acreditava que aquilo que eu estava buscando, mas também fala de Deus, também é de Deus. Mas não, o diabo, irmãos, ele mascara, ele maquia, porque ele tampa os nossos olhos. Mas depois que a gente faz tudo aquilo ali, ele tira a vida dos nossos olhos para nos apontar e nos acusar. E quando eu estava na minha casa, não via mais solução e não via mais saída, deitada. Eu fui e falei: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero mudar. Só que a todo tempo a voz vinha na minha casa e falava assim: não tem jeito, tu não vai conseguir ficar. Porque na minha cabeça eu não ia conseguir ficar na presença do Senhor. E toda vez que eu tentava buscar a Deus, o inimigo, ele me oferecia pratos. E eram pratos recheados, a apóstola sabe. Eram pratos que, aos olhos das pessoas, falavam assim: não, tu não pode deixar isso para poder ir para a igreja. Propostas grandiosas. Propostas grandiosas, propostas de viagens. Eu fazia viagens com tudo pago, tudo para me tirar do foco. Lara, pelo conhecimento que você tem, pela experiência que você viveu, Satanás usa pessoas? Usa pessoas. Pessoas que se dizem amigos? Pessoas que se dizem amigos. Hoje em dia, nós precisamos ter cuidado em quem colocamos dentro da nossa casa. Porque o inimigo, ele colocou pessoas na minha vida que se diziam amigas, que eu colocava para dormir na minha cama. Meu Deus. Comia na minha casa. Forte ou não é forte? Eram ao meu lado, me apoiando em tudo errado. E os meus pais sempre falavam: Lara, quem apoia errado não é amigo. E eu virei as costas para a minha família. Meu Deus. E eu comecei a colocar ao meu lado essas pessoas. Pessoas que só viviam me chamando. Era para farra, era para beber, era farra, era tudo isso que vocês imaginarem, eu ia com essas pessoas. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter cautela e cuidado com quem nós colocamos dentro da nossa casa, porque nosso lar é sagrado. Aí, quando eu me vi na minha casa, olhando para um lado e para o outro, me senti muito desamparada, porque eu não tinha mais o apoio de ninguém. Meu Deus. Eu achava Você estava sozinha. Eu estava absolutamente sozinha. Porque para levar você para o mal é uma multidão. É uma multidão. Como ela disse, a casa estava cheia de gente. Mas na hora que Satanás botou a célula cancerígena nela, volta, né, forte? Você não sabe disso? Então, quando as amigas, entre aspas, viu que ela estava doente, pena para que te quero. Vou agora ganhar outra, vou agora destruir outra pessoa. Quem está entendendo? E aí você ficou sozinha. E eu fiquei sozinha. Perdeu o casamento. Perdi meu casamento, perdi o apoio da minha família. Meu Deus. E essas companhias era só assim: bora sair hoje. Quando eu falava que não podia, tá bom. E saiu. Ô Lara, e nessas horas você fala assim: não tenho roupa. A pessoa fala: eu te dou uma roupa. Isso. Não aparecia roupa, aparecia sandália, aparecia carro, aparecia moto, aparecia dinheiro, de onde eu nem imaginava, mas tudo isso aparecia. Porque o inimigo, ele quer tirar você do foco. E ele coloca na sua vida pessoas. Sim. Ele coloca um prato assim cheio, que é como eu falei, aos olhos das pessoas, é uma coisa que você não pode recusar. Coloca emprego, ele usa pessoas para te oferecer emprego, para te tirar do foco. Ele coloca tudo para você sair da presença de Deus. E quando, apóstolo, eu me vi sozinha na minha casa, chorando, depressiva, quando eu não via mais saída para lugar nenhum, eu falava:
a todo tempo. Meus filhos, eu não sou exemplo para eles. Minha mãe vai cuidar melhor deles e minha vontade era só me matar. E eu ficava com essa vontade e essa voz. Você não presta, você fez isso, você fez aquilo, todo mundo está falando mal de você, isso e aquilo. E colocou na minha cabeça essa vontade. Foi quando eu estava olhando o Instagram e eu vi o Instagram da pastora Tainá. E eu fui e mandei mensagem para ela, eu estava angustiada. Ela lembra que eu liguei, eu falei, tu pode falar comigo? Ela, pode ligar. E eu conversei horas e horas e ela falou assim para mim, Lara, hoje você vai no culto, era um culto de sexta-feira, por isso a importância dos cultos. De sexta-feira. Sexta-feira. Cura e libertação. E era uma campanha, se eu não me engano, era o Coração Machucado. Forte. Era a campanha do Coração Machucado. E quando ela me falou isso, eu estava deitada, só estava só chorando e tal, mas eu não estava sentindo nada de enjoo. Irmãos, começou a me dar um enjoo e uma dor de cabeça tão grande que eu não conseguia ficar de pé. E isso ela me falou, Lara, o inimigo vai fazer de tudo para tu não chegar no culto hoje. Forte. Mas eu falei, eu vou. E eu comecei a passar mal e a vomitar, e a dor de cabeça só aumentava. Mas quando chegou a hora do culto, eu me arrumei, cheguei passando mal, vocês lembram, eu cheguei passando mal. E aí começou o processo de libertação. Só que no meio desse processo de libertação, eu ainda estava com o pensamento lá fora. Eu queria melhorar, mas eu não esquecia o que eu estava fazendo lá fora. Porque é muito difícil, irmãos. Quando você está na presença de Deus, que você sai para você voltar, é muito difícil. Por isso que eu lhe falo, se você hoje está na presença do Senhor, cuidado para que você não caia. Porque é muito difícil. E quando você está lá fora, o inimigo, ele faz de tudo para tragar a sua vida. E isso, quando eu comecei a andar aqui para a igreja, comecei a vir aos cultos, vir nos tratamentos. Só que eu não falava tudo para o apóstolo nos tratamentos. Eu tinha vergonha, eu não falava. E o inimigo, ele estava trabalhando, o inimigo ainda estava trabalhando na minha vida porque eu não falava tudo. Porque ele trabalha no oculto. Ele trabalha no oculto e no escondido. Se você não confessa, se você não fala, ele continua agindo. Aí você imagine, rapidão, Lara. Você imagina uma pessoa que está em lugares que não expulsa o demônio, que não expulsa o mal, que não ora forte, que não repreende o mal. Quem está entendendo, gente? Imagine você, se você cair na mão de um falso profeta, de uma falsa igreja, você passa lá anos, porque às vezes a pessoa que é o líder, ele mesmo não é liberto. Então quem não é liberto não pode libertar, sim ou não? Quem não é curado não pode o quê? Curar. Não tem autoridade, não tem a unção. E ela vinha nos tratamentos às terça-feira. Você que precisa, você sabe que precisa. Você precisa vir, porque Deus revela o oculto, escondido e o E ela chega numa terça-feira e Deus fala assim, joga tudo em cima da mesa, porque eles vão te ajudar. E aconteceu isso, né, filha? Irmãos, eu comecei a vir para a igreja, vim para os tratamentos, e eu não falava tudo para os apóstolos, e isso ainda me aprisionava no meu passado. E foi quando eu falei bem assim para mim mesma, eu falei, eu acho que igreja não é para mim, eu vou ficar neutra, nem vou para o terreiro e nem vou para a igreja, vou ficar neutra. Meu Deus. Vou ficar em cima do muro, como diz o povo. E o muro é de quem? O muro é de Satanás. Foi quando a apóstola me mandou uma mensagem e falou, Lara, minha filha, cuidado porque o inimigo está tentando te tragar. Eu tive uma visão, ou foi um sonho, não foi, apóstola? Só que eu não dei ouvidos, irmãos. Eu não dei ouvidos. Você já estava aqui na igreja? Eu estava vindo para a igreja. Estava como ainda está no processo de libertação. Processo de libertação. E aí você disse, sabe de uma? Eu acho que eu vou, como você falou aqui, eu não vou ser nem da igreja, nem do diabo. Eu vou ficar nessa vereda aqui, nesse caminhozinho aqui. Aí a mulher de Deus, usada por Deus, fala assim, você lembra de Lara? Liga para ela agora. Liga para você. Era uma sexta-feira? Era uma sexta-feira. Como essa? Como essa. Você não estava aqui? Eu não estava na igreja. Já estava novamente na mão de Satanás. pensamento lá.
Um pensamento. Um pensamento lá. E aí recebeu a proposta. E aí a apóstola falou, minha filha, cuidado, porque o inimigo ele está furioso com você e ele quer lhe tragar. Eu tive uma visão terrível contigo. Aí eu falei, amém, apóstola, eu vou para a igreja. Só que isso foi na sexta. No sábado, uma pessoa falou, Lara, vamos ali? E eu fui. Ó, cuidado. Quando a gente chegou nesse local longe aqui de Irecê, começamos todo mundo a beber. Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, aquela maior alegria, e passava as horas e horas. Quando deu 10 horas da noite, bora embora para Irecê. Isso era uma estrada de terra, uma cidade longe daqui. Irmãos, nós estávamos indo devagar no carro. Todo mundo conversando, por mais que a gente estava bebendo, estava todo mundo conversando e dava para dirigir. Nós tivemos um acidente. Só que Deus, ele tem tanta misericórdia com a minha vida, que na hora de ir para essa viagem, eu fui no banco da frente. Na hora de voltar, a pessoa que estava comigo falou, Lara, deixa eu ir na frente. E essa pessoa, ela usa o cinto de segurança e eu não uso. Quando a gente vai nessa estrada, a gente bate em um poste de energia. O poste derrubou na hora. Meu Deus. Se eu estivesse na frente, eu teria voado, eu não teria escapado. Eu bati meu abdômen, que ficou todo machucado. O pneu do carro estourou na hora e a frente do carro acabou. Quando eu desci daquele carro, que eu vi aquele fumaceiro, eu falei assim, a partir de hoje, nunca mais eu saio da presença do Senhor. Bota, né, forte? Então, o inimigo, ele faz isso, irmãos. Ele tenta. E todas as chances que ele tem, ele quer lhe matar. Porque ele não quer que cumpra o chamado na sua vida. É isso que ele faz. E, irmãos, e quando eu estava no fundo do poço, comecei a vir aqui para a igreja, comecei a tentar melhorar de vida, eu me sentia muito no fundo do poço. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e não via ninguém. Só, irmãos, que o fundo do poço, para mim, a minha experiência no fundo do poço foi a melhor possível. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no fundo do poço, que a gente olha para um lado e não vê nada, olha para o outro e não vê nada, a gente olha para cima e vê o céu e vê Deus. E foi isso que aconteceu comigo. E quando eu coloquei os pés nesse lugar, Deus falou, é aqui que você vai ser liberta. E é aqui, irmãos, que eu estou, vou permanecer. E para a glória de Deus, amanhã eu vou batizar. E o inimigo, ele tem tentado de todas as formas possíveis durante essa semana que antecede o batismo, oferecendo pratos, oferecendo tudo o que vocês imaginarem, ele está oferecendo para me tirar do foco, mas eu vou permanecer firme, pois eu creio que o chamado que Deus tem na minha vida é grande e ele vai cumprir. É muito forte, viu, gente? Bem forte, bem forte. Amém ou não amém, gente? Eu digo para você, quando deixar de falar mal dessa igreja, é porque ela está igual às outras. Amém ou não amém? É por isso que Satanás tem raiva. Esse lugar de cura e de libertação. Amém ou não amém? É de transformação de vida. Volta, né, forte? Então, esse testemunho aqui, igual a esse, tem um bocado aqui sentado. Volta, né, forte? Tem um bocado que não vieram ainda também. Porque o inimigo, ele prende, ele amarra. Mas em nome de Jesus, nessa campanha, você vê que quando ela recebe, ela não recebeu o pão físico, né? Mas ela recebeu o pão espiritual, que é a palavra. E ela disse, eu não quero mais a partir de hoje. Ela fez igual o filho pródigo, levantou e disse, a partir de hoje, eu não vou mais. Não vou. Tem que decidir, irmão. Tem que se revoltar. O vale da decisão. Né, filha? Da decisão, né, filhas? Da decisão. Amém ou não amém? Então, nesse momento, eu quero que vocês façam o seguinte. Fiquem de pé. Lara, filha, nós temos que orar por você. Orar por você. Você tem um pai. Tem um pai biológico. Tem um pai espiritual. Você sabe para onde correr. Se o inimigo tentar. Satanás não desiste. Quem está entendendo?
Você acha que ele desistiu de você? Bota na reforma. Mas o bom é que Jesus nunca te abandona. Nunca te abandona. Amém ou não amém, gente? O mundo, ele olha para uma moça dessa, ele olha para você como o quê? Como um material humano. É ou não é? Mas Jesus, ele olha, e o profeta, ele olha como o quê? Uma alma. Uma alma, alguém que Deus vai usar, e está usando aqui agora, para despertar você, para você entender. Entenda, nem toda igreja é igual, nem todo homem de Deus é igual, nem todo profeta é igual, nem todo pastor é igual. Amém ou não amém? Forte ou não é forte? E eu quero que você se posicione, porque nós vamos entregar para você o pão da revelação hoje. E quando Deus não revelou para ela, ela continuou onde? Seguindo o que o mundo dizia. Mas quando Deus mostrou para ela o que Satanás queria com ela, ela decidiu por Jesus. Assim você vai fazer também. Assim nós vamos fazer também. Eu peço agora, os pastores, pode vir, pastor Emanuel, pastor Anderson, pode vir. Pai, toca agora na tua filha, em nome de Jesus, revestindo ela, cobrindo ela. Senhor, coloca agora armaduras novas sobre ela. Tira as armaduras velhas e danificadas, e põe armaduras novas agora. Um novo capacete da salvação, uma nova espada do Espírito, um novo escudo da fé, uma nova couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz. Senhor, derrama essa unção sobre a vida dela. Por uma porta o mal entrou, mas por 7 tem que sair. E tudo que você roubou dela, tudo que você tirou dela, você vai devolver. Vai devolver o casamento, vai devolver a alegria, a paz, vai devolver a estabilidade financeira, vai devolver a prosperidade, a bênção do lar, da casa, da família, em nome de Jesus Cristo. A partir de agora, em nome de Jesus, receba o revestimento, o poder e a unção, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Toca, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, e da planta dos pés ao alto da cabeça dela, revestindo e protegendo, em nome de Jesus Cristo. E no amém da igreja, no glória a Deus da igreja, está selada essa oração. Aplauda bem forte. Vá na bênção, em nome de Jesus.